Brethren, hello! Então, continuando a sequência de 2 vídeos que eu tinha sobre as perguntas do Mr. Moacir Jr. no comentário que eu fiz no Face. Vou falar agora sobre o negativo de infinitivo, que foi a segunda coisa que ele perguntou. Mas antes, sobre o comentário que eu fiz no Face. Acontece que, se vocês não viram no vídeo anterior, eu vou todos os dias fazer um vídeo rapidinho no Facebook, respondendo rapidamente, não como aqui, uma pergunta sobre regra de gramática de um de vocês. E se você quiser ser a pessoa cuja pergunta será respondida por mim no dia seguinte, pegue esse vídeo do dia, compartilhe e na escrita lá, faça a sua pergunta. Aí eu vou dar uma olhada nos compartilhados e responder essa pergunta no próximo dia e assim vai, tá? Para ajudar vocês e ao mesmo tempo ajudar todo mundo que pode ter essa pergunta que não perguntou pra alguém ainda. Então, acho que é uma boa maneira de recompensar vocês por espalharem a informação do inglês, né? Então, mas no dia que eu fiz esse vídeo, Mr. Moacir Jr. foi a segunda pessoa a sugerir e eu naturalmente vou fazer o vídeo do dia na primeira pessoa. Então, esses vídeos aqui do YouTube são para resolver essas perguntas dele, para que ninguém fique sem explicação. Esse vídeo em particular trata sobre qual que é a diferença entre do not try to go e try not to go. So here we go. Muitas vezes podemos usar o português para decifrar como que o inglês funciona. Acontece que uma maneira que o idioma é feito não é muito diferente entre povos. Existem algumas devianças sobre as palavras que eles inventaram, por causa do motivo que eles inventaram elas, e sobre regras gramaticais, porque gramática na real é decidida pelo povo, pela escolha que o povo faz primeiro. Se eles escolheram falar assim primeiro, é assim que fica. Não tem nenhum motivo para ser certo ou não, exceto quando tem a ver com palavras pequenas, né? Isso é por causa do frio. Mas quando nós pensamos em gramática e como que a pessoa monta a frase, tende a ser muito parecido. Se alguém curte aqui professores de YouTube do exterior, tem um cara muito inteligente chamado Jordan Peterson. Ele estava falando sobre algo que diz sobre como nós vemos o mundo ao nosso redor. Nós não vemos nada além de obstáculos e ferramentas. Então, a parede vai ser um obstáculo e a garrafa vai ser uma ferramenta. E se eu for perguntado, por exemplo, o que tinha nessa sala, eu vou dizer uma parede e uma garrafa, mas eu nunca ia dizer o tipo de pintura que tem no tapete, porque ele não é obstáculo nem ferramenta, então não importa para mim. Isso é uma característica que todos os seres humanos têm porque vem do animal em nós. Então, quando nós montamos frases, nós montamos ela dessa maneira. Toda frase é uma história na qual alguém lida com alguma coisa. Eu trabalho na quinta-feira, é bem parecido com I work on Thursday, o qual é bem parecido com ich. Esqueci mais de falar work em alemão. Ich, trabalho. Ein Dienstag. Alemão foi um péssimo exemplo, mas as frases terão mais ou menos essa ideia. Então, quando você pensa dessa maneira, você pode analisar uma frase em inglês, primeiramente, de esquerda para direita, como se ela fosse em português. Entendendo as palavras e as regras de gramática, você faz tudo fazer sentido, como eles fizeram quando criaram, e de uma maneira bem parecida, na real, de como o Brasil fez, quando o brasileiro a criou. Você olha como se fosse o teu idioma. E é por isso que é importante saber gramática, para saber os momentinhos nos quais não é. Mas se não tiver nenhum momento da frase que a lei gramática, a regra, prevê que é diferente, não é diferente. É igual ao português. Trabalhos é caracterizado como plural graças ao S. Works também. A palavra não é parecida com a palavra no e assim vai. A palavra não é caracterizada com a palavra no porque o neném faz o som de N quando tá com nojo. Aliás, você deve saber disso. Quando nós pensamos, então, nas frases do not try to go e try not to go, essa maneira de olhar para a frase, com as mecânicas do idioma que nós já conhecemos, torna tudo extremamente fácil. Você pode olhar e saber o que ela quer dizer. Do not try to go ou don't try to go é não tente ir. Basicamente, a ideia de eu estar falando para você, imperativo, para você evitar a tentativa de ir. Tá difícil ir. Talvez você tenha que abrir uma janela. Talvez tenha que pular uma cerca. Não tenta. A janela tá quebrada, tá fechada, quer dizer, e a cerca tem eletricidade. Não tente ir. Não faça o trabalho físico e mental de tentar ir. Fica na sua. Enquanto tente não ir, try not to go, significa, mais uma vez, o que nós pensamos quando vemos no português também. Tente. Aplique força e esforço à ideia de não ir. Aparentemente, nessa circunstância, há facilidade no ato de ir e talvez você esteja até sendo coagido ou convencido a fazê-lo. E a pessoa está pedindo que você exercite a sua força mental para evitar que você acabe indo. Tente não ir. A explicação é parecida com o português, mas eu imagino que houve uma dúvida no qual aparentou ter uma liberdade entre usar versões diferentes da palavra no, na qual no primeiro exemplo ela foi no começo, don't try to go, e no final ela foi depois do try, como outra palavra, try not to go. E eu acho que a pessoa que fez essa pergunta pensou que tinha um oba-oba de tipos e que não tinha diferença entre elas. A diferença, gramaticalmente falando, é a que, quando eu quero falar para não fazer um verbo, a palavra don't é empregada. Não vá, eu não trabalho, I don't work. E esse foi o caso do primeiro exemplo. Don't try, não tente. Mas, quando eu falo sobre não ir, não trabalhar,
não jogar, não querer. Ou seja, o negativo de um infinitivo, o nome desse vídeo, incidentalmente, eu não posso falar a palavra don't, porque don't, assim como didn't e won't e wouldn't, ele tem um tempo só dele. E quando ele é aplicado para o verbo, ele mancha o verbo com esse tempo. Don't está lá para dizer para você que o verbo é não vai ou não vá, negativos do agora. Assim como didn't go informa você que o ir aconteceu ontem, ele não foi. Won't go é não irá e wouldn't go é não iria. O condicional, que depende da imaginação e de um cenário que não é real hoje em dia, né? Eu não iria se eu não tivesse dinheiro. Todos eles têm uma caracterização. Não ir, assim como ir, não tem nenhuma. Quando eu falo o verbo ir, ele é o infinitivo, ele está no infinito. Não tem a ver com agora, com ontem, com nada. Estou falando sobre o conceito de ir. É legal ir para a Disneylândia, que na real não é. Mas eu não estou falando sobre quando eu fui ou quando eu irei. Eu estou falando sobre a ideia de ir. O verbo infinitivo é isso. O don't vai manchar essa ideia com o presente que ele sempre mancha. Então, quando eu quero falar o negativo de infinitivo, tente não ir, tente não comer, tente não falar. Fica muito mais fácil. Bota só a palavra not. Não ir, not to go. Não comer, not to eat. Não jantar, not to have dinner, não viajar, not to travel. E pessoas nas culturas acabaram mudando também para possibilitar try to not go. Vocês vão ouvir isso também. E eu acho que o mais certo é try not to go, mas acontece que ambos são falados com tamanha frequência que ninguém se importa mais. Então esta é a diferença entre don't try to go e try not to go. A diferença de don't try to go e try not to go é que don't try to go coloca o don't como negativador do verbo que ele quer negativar ali. O imperativo, tente. Não tente ir. Ou seja, não pratique o tentar, fique em casa, nem tenta. Enquanto o tente não ir tem o não trabalhando no infinitivo, ir. E a frase significa tente resistir à vontade de ir. O primeiro foi don't, porque é imperativo e tem a ver com o presente. Eu quero que você agora faça o que eu vou te mandar. Então vai ser don't que você usa. O segundo foi not, porque um verbo infinitivo não tá tempo nenhum. E se eu colocar um tempo, eu vou estar dando informação errada. Então toda vez que você for falar não ir, não trabalhar, não querer, use not. E só. Se vocês quiserem ficar por dentro de outras regras de gramática como essa para aperfeiçoar o seu inglês para sempre, deem uma olhada no livro que nós escrevemos e contém todas elas. mrmaia.com.br/course seria onde ele está. Dê uma olhada no website, faça os capítulos 1 e 2 que são grátis, você verá que é bem sucinto, bem sequinho do jeito que nós gostamos. E se vocês gostarem, comprem-o e nós esperamos que eles possam ajudar vocês como já ajudaram outras pessoas. Se quiserem trabalhar comigo aos particulares através do Skype, deem uma olhada em facebook.com/thismrmaiapage e nós podemos conversar lá sobre horários e preços e tudo mais. Eu estou fazendo isso com muita gente, tá muito legal já. E só, deem uma curtida nesse vídeo, like, cliquem no sininho para saber sobre mais vezes que nós aparecermos, compartilhem e escrevam aqui suas perguntas no próximo vídeo. E se quiserem, compartilhem os vídeos no Facebook para que eu tenha as suas perguntas respondidas no próximo. Tô fazendo lá todo dia. I'm Mr. Maia, Ana Kema e Mr. Borba. Peace. Stay strong, vocês viram como é que é?